E aí galera, tudo bem com vocês? Sei que não tá, mas vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal, patrocinador master do Cruzeiro também. A Betfair que segue com aquela oferta para novos clientes de até R$200 em apostas grátis. Basta entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, né? Sempre apostando com responsabilidade, hein, galera? Vai na moralzinha pra se divertir. O Cruzeiro que teve uma atuação terrível e foi derrotado por 3-0 pro Grêmio lá em Porto Alegre nessa noite de domingo, né? Fechando da pior forma possível uma rodada do Campeonato Brasileiro, que nem foi das piores quando a gente olha os resultados dos outros times. O Cruzeiro segue em 12º lugar na tabela com 25 pontos. O líder Botafogo já tem mais que o dobro da nossa pontuação e o primeiro time que fecha o G4, o Flamengo, tá 11 pontos acima do Cruzeiro. Já com relação à parte de baixo da tabela, que é a briga onde nós estamos inseridos, o Cruzeiro manteve a distância de 4 pontos acima do primeiro time no Z4, isso graças às derrotas de Bahia, Santos, Vasco e Coritiba. O único time ali de baixo que venceu foi o América, mas a questão mais alarmante que a gente tem que falar sobre tabela de classificação é que essa 12ª posição do Cruzeiro, ela é absolutamente ilusória, tá? Porque o Cruzeiro esteve em boa parte do campeonato flertando com essa posição, 10º, 11º, 12º, mas o Cruzeiro estava efetivamente no bloco de times que estavam brigando por Sul-Americana ou até por pré-Libertadores. O Cruzeiro estava antes dessa sequência de 7 jogos sem vitória. O bloco de times que o Cruzeiro se encontra agora é a Jona da Confusão, né? Que assim foi nomeada por Vanderlei Luxemburgo. O Cruzeiro está no bloco de times que briga efetivamente contra o rebaixamento. Pode não parecer pela 12ª posição, mas de 25 pontos para 21 pontos são basicamente 2 rodadas, né? Na rodada anterior a gente viu vários times do Z4 ganhando ao mesmo tempo. Nessa a gente deu um pouco mais de sorte, que não é propriamente sorte, né? Porque os times que estão na parte de baixo da tabela, eles naturalmente vão vencer menos jogos. Mas alguns desses times têm mostrado reação, têm conseguido vencer partidas e o Cruzeiro, 7 jogos sem vencer, é um cenário aterrador. Não tem como alguém não estar preocupado no momento. E uma derrota para o Grêmio em Porto Alegre, ela não é um cenário absurdo. O Grêmio contra o Cruzeiro em Porto Alegre, ele é favorito, da mesma forma que o Cruzeiro contra o Grêmio em Belo Horizonte é também favorito. Inclusive no primeiro turno a gente ganhou do Grêmio jogando em casa, 1-0 naquela oportunidade. Qual que é o grande problema? Vamos pegar o jogo anterior, Cruzeiro e Corinthians, que é um time que está na mesma zona da confusão. Aquele gol sofrido no finalzinho ali, que a gente já falou tanto, já chorou tanto por aquele lance, seria 2 pontos a mais para o Cruzeiro e 1 ponto a menos para o Corinthians. A diferença para o Z4, que está em 4, estaria em 6. Na coletiva após o jogo, o técnico Pepa considerou que o Cruzeiro foi mal em todos os aspectos, que faltou concentração e atitude, coisas que não podem acontecer em um clube que acabou de voltar para a Série A. Classificou como uma atuação inadmissível e pediu desculpas à torcida e a todos que trabalham no clube. E essa foi uma atuação para quebrar o clima totalmente, né? Não tem ninguém que merece ser defendido depois de uma partida como essa do Cruzeiro contra o Grêmio, né? E aí vale para jogador, comissão técnica, diretoria, não tem ninguém que pode ser isentado de uma atuação tão ruim. O Pepa até falou, né? Tem muita cobrança externa, tem uma cobrança muito mais forte que é feita internamente, mas essa cobrança não está dando resultado nenhum. E sobre essa possibilidade de saída, de demissão do treinador que muita gente está especulando, boa parte da torcida pedindo, não parece ser algo cogitado nesse momento, tá? Parece líquido e certo que o Pepa fica para o jogo contra o Bragantino. Será que muda dependendo do que acontecer em campo? Não sei. Espero que a gente não tenha essa resposta. Espero que o Cruzeiro vença a partida contra o Red Bull Bragantino e a partir daí a gente recupere um pouco mais de tranquilidade, que o trabalho seja bem feito e a gente consiga o mais rápido possível ultrapassar os tais 45 pontos. Um ponto que eu mesmo já cansei de falar aqui no canal e continuo falando é que não acho que o Pepa seja o maior problema do Cruzeiro. Eu não acho que tirando o Pepa os problemas do Cruzeiro serão resolvidos.
A questão é, em determinado momento do Campeonato Brasileiro, o Pepa parecia ser capaz de solucionar alguns desses problemas, coisa que nesse momento não está acontecendo. Assim, o Cruzeiro vinha numa crescente de atuações, 4 partidas que eu considero que foram boas, ainda que o Cruzeiro não tenha vencido. Aí você ter um jogo como esse, cara, tipo, te deixa extremamente em dúvida sobre o que vai ser a próxima partida. Eu não tenho ideia do que o Cruzeiro vai arrumar contra o Bragantino, mas eu tenho uma certeza: se não entrar com sangue no olho, competindo por cada bola, brigando muito, especialmente no setor de meio campo, que pra mim tem sido um grande problema do Cruzeiro, vai perder pro Bragantino, tá? Porque é um adversário jovem, a rapaziada corre pra cacete, é um time super intenso fisicamente, e o Cruzeiro conseguiu ganhar 2 vezes desse Bragantino, né? Teve o amistoso, depois a vitória pelo Campeonato Brasileiro, as 2 partidas lá em Bragança. Esse jogo agora vai ser diferente, o time do Bragantino tá num momento bom, confiante, o Cruzeiro nessa iminência de crise, com esse risco de rebaixamento. E é claro que a postura precisa ser diferente, né? A questão mental, a forma de se impor no campo. Mas acho que falta também um pouco mais de vigor, de questão física mesmo a esse meio campo do Cruzeiro, que estava ruim com o Matheus Jussa ontem. Entrou o Machado, piorou muito, né? O Matheus Vital fez mais uma partida horrorosa, então acho que o Pepa deveria tentar opções diferentes, porque se ele continuar escalando sempre os mesmos jogadores, especialmente nesse setor de meio campo aí, eu acho que nós não vamos conseguir fazer coisa muito diferente. O Lucas Silva ainda tem uma capacidade de articular, ontem não fez uma grande partida como ninguém fez, mas essas outras peças do meio campo, especialmente a entrada do Felipe Machado e do Matheus Vital, eu não consigo ter nenhum argumento para defender esses jogadores aí. E só um detalhe, eu tenho gostado de colocar umas enquetes aqui, tanto na aba comunidade do canal, quanto no Twitter pessoal que eu utilizo também, para ver um pouco mais opiniões, né, para instigar vocês a falarem o que pensam desse trabalho do treinador ou sobre outros assuntos. Enfim, sobre essa questão do fica Pepa ou fora Pepa, né? A gente tem uma pequena diferença aí na margem, mas as 2 enquetes que eu fiz tiveram mais votos a favor da permanência do técnico do que da saída dele. Lá no Twitter ficou uma coisa, empate técnico, 51-49 basicamente, e aqui na aba comunidade ficou 56 a favor da manutenção do Pepa e 44 pela saída. Então assim, dá pra gente ver que a torcida do Cruzeiro está dividida, né? No caso das enquetes um pouquinho mais a favor da permanência do técnico, mas a torcida está dividida e não é ruim que a gente esteja dividido nesse momento, porque se o resultado não vem, a gente culpar só o treinador, não vai resolver os problemas. Mas às vezes trocando o treinador melhora ou piora, não tem como a gente saber. O lateral esquerdo Marlon assumiu inteiramente a responsabilidade pelo primeiro gol sofrido. Diz que foi uma jogada que o Pepa tinha avisado, passado as orientações certinho, e os jogadores que têm executado mal ultimamente, que o técnico não entra em campo para chutar a bola, ele sim. O Marlon não tá vivendo um bom momento com a camisa do Cruzeiro, né? Ele chegou jogando muito bem, dando assistência, participando ofensivamente de gols, sendo um destaque ali nas recuperações de bola. Nas últimas rodadas o Marlon deu uma caída, isso aí é inegável. Não faz dele um jogador ruim, mas faz dele um jogador que não está num bom momento. Talvez o Kaique deveria receber mais chances. Sobre o fato dele defender publicamente o trabalho do Pepa, como o próprio Rafael Cabral também fez, mostra que parece que o elenco não está contra o treinador, né? Parece que ninguém entregou a rapadura para derrubar o técnico. E são falhas técnicas que aconteceram, que tipo assim, o primeiro gol entregue foi culpa do Marlon? 99% sim, mas tem 1% de culpa também do Luciano Castan, né, que deu a bola na fogueira para ele ali, sendo que o Castan poderia ter batido aquela bola para frente. Se tinha alguém que tinha espaço para quebrar a bola, era o Castan. O Marlon já não tinha. Mas a tentativa que o Marlon fez de um passe com a parte externa do pé também, convenhamos, né, Marlon, assim, um excesso de confiança que não tem motivo para ser, né? Tomou a decisão errada, assume a responsabilidade. Legal, assumiu a responsabilidade, mas entrou no campo na próxima partida, tem que fazer melhor. Não adianta nada assumir a responsabilidade e continuar errando, igual teve o Lucas Oliveira dando uma entrevista, né? Ah, não foi a primeira nem a última vez que eu vou errar. Não, filho, errou, beleza, foi mal, desculpa, mas tenta acertar da próxima, para de fazer cagada. O goleiro Rafael Cabral, que é o capitão do time, falou após o jogo que faltou atitude dos jogadores dentro de campo e que isso é inegociável, que todos trabalham
trabalharam muito durante a semana, mas em campo o Cruzeiro não foi competitivo e que todos precisam entender a grandeza do clube e saber trabalhar sob pressão. E mais de uma vez ele falou que a atuação do Cruzeiro foi muito pior do que simplesmente a questão de resultado, né? Que faltou competitividade, que isso não é o Cruzeiro e tudo mais. O Rafael Cabral deu uma entrevista muito boa. O que adianta ele dar uma entrevista boa se ele não jogou bem, né? O segundo gol do Grêmio, vai me desculpar, mas pra mim é totalmente na conta do Rafael Cabral. Sim, o pessoal do meio campo da defesa cochilou, o Grêmio bateu a falta rápido, o Carvalho tem o mérito também por ter acertado um belo chute, mas a impressão que fica a cada vez que a gente revê o lance, né, é que se o Rafael Cabral tivesse reagido e pulado na bola, ele teria feito a defesa, porque não foi uma finalização tão forte assim e muito menos de tão perto. Os outros gols, eu até reclamei do Rafael no primeiro gol, na live de ontem, eu tô redondamente enganado. O Rafael Cabral não teve culpa no primeiro gol, até porque o Soares finalizou de primeiro quando ele estava saindo. Não culpo o Rafael nem pelo primeiro nem pelo terceiro gol, que foi também uma finalização cara a cara, mas pelo segundo gol, definitivamente o Rafael tem responsabilidade sim. E sobre essa questão do time não ter sido competitivo, né? Eu lembro que quando tava para começar o Campeonato Brasileiro, boa parte da torcida tava morrendo de medo do Cruzeiro perder a maioria dos jogos, ser saco de pancada, porque a gente tinha feito um péssimo campeonato estadual. A gente não tinha visto um Cruzeiro não competitivo nas primeiras 20 rodadas. A gente perdeu uma pá de jogo, mas sempre brigando, sempre fazendo jogo pau a pau. Mas nesse jogo contra o Grêmio, o Cruzeiro tomou sacode, né? E é aquele negócio, se você não tem muita qualidade técnica, você precisa jogar sempre no limite, tá sempre entregando 100%. Por quê? Se o Cruzeiro jogar no 100% todas as partidas, ele não vai ganhar boa parte delas, porque a gente não tem muita sobra técnica. É um elenco mais fraco, tem muito jogador ruim aí no plantel do Cruzeiro, jogadores que eu acho, inclusive, super valorizados pelos valores que vieram, mas enfim, o Cruzeiro não tem um elenco brilhante tecnicamente, então tem que entregar tudo. Se você não entrega tudo, irmão, você vai tomar cacete. E algo que eu imagino que o Rafael Cabral saiba muito bem, com o olho ele não vai defender bola nenhuma, tá? Tem que pular na bola, tem que tentar fazer a defesa, não vem meter golpe de vista não, irmão, que vai dar merda, tá? E o segundo gol do Grêmio, na prática, é o que realmente matou o confronto. A partir dali o Cruzeiro acabou. E 3 minutos antes, Elivelton Palacios teve a melhor chance do Cruzeiro nos seus pés. Após receber passe de Arthur Gomes, o colombiano dominou e isolou, finalizando de forma desastrosa o que poderia ter sido o nosso empate. Os primeiros jogos do Palacios eu tentei dar um desconto, o cara tava vindo de férias, chegando pela primeira vez no futebol brasileiro, 2 meses que não jogava, né? Inclusive fez poucas sessões de treinamento antes de fazer o primeiro jogo, mas essa já foi a 6ª partida dele pelo Cruzeiro. Ofensivamente é um jogador que tem agregado muito pouco e defensivamente não tem sido um jogador seguro também, né? Então assim, Palacios teve alguns momentos melhores em outros jogos. Nessa partida contra o Grêmio, os gols sofridos não passaram diretamente por ele, mas a chance que ele perdeu, nenhum jogador pode perder. Não importa se é atacante, volante, lateral, se é o goleiro na área, ele teve tempo, gente. Ele dominou a bola, o canto estava aberto, o goleiro do Grêmio virou o rosto, sabe? Tipo assim, bate no canto, cara. Só bate, não precisa dar uma lenhada. E eu não vou dizer que o Cruzeiro não teria tomado outros gols, não teria perdido da mesma forma. O Cruzeiro iria virar ou iria empatar. Não vou dizer isso. Até porque a atuação do Cruzeiro foi muito ruim. Mas o que o Pepa falou de que o Cruzeiro voltou do intervalo menos pior do que foi o primeiro tempo, é verdade. A questão é que durou menos de 10 minutos, né? Mas o Cruzeiro voltou conseguindo trocar meia dúzia de passes ali, teve essa chance clara de gol que não aproveitou, e aí tomou o segundo gol e o jogo foi pro saco. E o Luciano Castan teve uma jornada absurdamente ruim na Arena Grêmio. Ele participou negativamente dos 3 gols sofridos, dando passe na fogueira pro Marlon no primeiro e assistindo passivamente os adversários finalizarem nos outros 2 gols. O terceiro teve até o requinte de crueldade do Castan simplesmente abaixar e botar a mão nos joelhos enquanto o jogador do Grêmio estava finalizando, né? Antes de sair o gol, o Castan já tá com a mão no joelho, tipo, já era, fudeu. Sendo que o cara passou andando, trotando. O PP não passou correndo, ele passou trotando
ali, ó, do lado do Castan, e o Castan simplesmente não reagiu na jogada, assim como o Felipe Machado também. Se vocês olharem a postura do Felipe Machado no segundo e no terceiro gol, eu acho que vocês vão ficar um pouquinho putos. Ah, Emerson, não pega no pé do Castan, ele é o melhor zagueiro do Cruzeiro no Brasileirão. Pode até ser o melhor, porque o nível da concorrência é baixíssimo, mas a atuação dele foi uma bosta, tá? Não vamos parar com esse negócio de, ele foi mal, mas tem crédito. O crédito é a puta que pariu, não tem ninguém com crédito nenhum, não. Tá todo mundo em débito. Tô pedindo a volta do Oliveira? Não, acho que o Nery seja um grande zagueiro? Definitivamente não é, inclusive tomou um cartão amarelo super idiota. O João Marcelo, que estreou ontem, nem vou comentar muito, porque, né, não teve nem tempo, assim, e foi a pior atuação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Então vamos ver mais do João Marcelo aí mais pra frente. Mas o Castan precisa ser cobrado sim, como todos os outros, tá? Não tem ninguém que não merece ser criticado no Cruzeiro hoje. E indo para negociações, o meia Daniel Júnior pode deixar o Cruzeiro. Segundo a apuração do Samuel Venâncio, ele tem proposta do Akhmat Grozny da Rússia, que pagaria para contar com o jogador por empréstimo de 1 ano. O Daniel tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2025. Se o Daniel Júnior não recebeu a oportunidade de jogar mais regularmente até agora com o Pepa, acho muito difícil que isso aconteça nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Aí entra aquela questão, né? Pô, se o Pepa tá meio que sai, não sai, será que não é o caso de, tipo assim, vamos esperar o próximo jogo antes de negociar o Daniel? Ô, gente, assim, lembrando um pouco mais do que era o Daniel Júnior com o Pessolano também na temporada passada, sei lá, se fosse uma proposta boa, eu emprestaria o Daniel Júnior sim. O problema é que pelos valores que o pessoal da Itatiaia trouxe, não é uma proposta boa, tá? Seria 150 mil euros o valor do empréstimo, o que dá aproximadamente 800 mil reais, e o valor fixado em 700 mil euros, que dá menos de 4 milhões de reais. Eu acho que esses valores são muito baixos para você abrir mão de um jogador que, bem ou mal, tem algum talento. O Cruzeiro precisa agir melhor no mercado. Se a gente olhar para a temporada do Daniel Júnior, o 2023 dele no Cruzeiro está sendo muito ruim, né? Porque ele até teve algumas chances como titular lá no Campeonato Mineiro, não estava jogando bem. Aí ele fez um grande jogo contra a Caldense, vocês lembram? O Cruzeiro ganha por 2-1, ele faz um gol, participa da jogada do segundo, que é de pênalti, se eu não estou enganado. Tipo assim, opa, o Daniel Júnior vai. Aí ele toma uma lenhada do zagueiro e fica um tempão fora por lesão. Aí chegou o Pepa ao comando do Cruzeiro, naquele primeiro amistoso o Daniel Júnior entrou super bem contra o próprio Red Bull Bragantino, ele entrou bem no jogo aquele dia, e aí começaram os jogos oficiais, o Daniel Júnior não teve chance, só entrou em final de partida em algumas oportunidades, parecia em alguns momentos não estar muito concentrado, não tá nem aí. Acabou sofrendo uma lesão, né? Lesão muscular que deixou ele fora do time por algumas semanas. Agora voltou a ser relacionado, mas o Pepa não botou ele em campo nem um minuto sequer desde então. Então assim, se não vai utilizar o jogador, emprestar beleza, mas emprestar com um valor fixado tão baixo, eu acho que é burrice. Mas eu também não consigo ter confiança que se o Daniel Júnior tivesse jogando mais vezes, o Cruzeiro teria um rendimento melhor, porque na Série B do ano passado ele não estava conseguindo fazer a diferença, iria fazer a diferença na Série A. Tem que ser muito otimista para ter essa certeza. Eu encerro o vídeo por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!